A Igualmente. Débora vai estar trabalhando conosco processo de trabalho em enfermagem. Ela já colocou uma aula lá na plataforma. E aí, hoje, ela já vai trabalhar a aula 2, que é a técnicas de abordagem e comunicação. A primeira aula dela, me relembra aí, Débora, porque eu não estou em dias melhores, tá? Eu estou bem tensa ultimamente com tantas coisas, e eu não me lembro a primeira aula sobre o que foi. Relembra aí para mim, por favor, só. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que o pessoal aí esteja todo mundo bem. É um prazer estar conhecendo, assim, mesmo de longe, né? Mas está tendo um contato um pouco mais direto com vocês. A primeira aula, Josélia, a gente abordou sobre bioética. E aí, essa de hoje vai ser com a questão da aula 2. Bioética. Eu até comentei com um aluno aqui mais cedo, que não era das disciplinas mais gostosas, mas está na ementa, né? Então nós temos que trabalhá-la, né? E aí, Sim. assim, pessoal, mas a Débora, gente, ela colocou ali para apresentar. Depois eu mando uma foto para ela no final, Débora, que você desligar a apresentação, você se apresente. Dá para aparecer você, dá para aparecer. Eu estou vendo o seu outro ligado aqui, você ligou em 2 lugares, não foi? Só virar. Liguei. Isso, aí tá Aí aí, eu a Débora, abaixei o áudio pessoal. de cá para não dar uma microfonia aí. Isso, muito bem. Essa é a Débora, viu? Débora, seja Prazer, bem-vinda, viu? gente. É um prazer tê-la conosco. E pode Igualmente. começar a sua aula, tá? Pessoal, Combinado, então. eu tô aqui quietinha, tá? Porque e se caso eu sair e se eu demorar a responder, por favor, se ela perguntar se está ouvindo, e eu tiver, vocês verem aí, Josélia saiu, é porque eu tô com um problema grave de saúde na família e toda hora uma das minhas primas me liga. E aí, quando eu recebo ligação, eu perco a conexão via celular. Eu estou somente com o notebook. Aí eu fico no notebook porque está gravando, tá? Então, se caso a Débora fazer alguma pergunta e eu demorar aí, tipo, 2, 5 segundos, e vocês respondam para mim, por favor, tá? Peço a colaboração de vocês e a compreensão, viu? Fiquem todos com Deus e eu estou aqui, tá bom? Tá bom, Josélia. Boa Obrigada, aula! viu? Obrigada. Pessoal, então, boa noite. A gente agora vai dar início à parte 2 da nossa aula. Vocês estão me ouvindo direitinho, só para eu saber? Tá? Então tá bom. Sim, o áudio está ótimo. Tá, então beleza, porque eu deixei lá Ó, só ligado para também deixar para eu claro, viu? Eu conseguir tô aqui, visualizar as tá? mensagens. Ah, Poliana, muito bem. Certinho, daqui a pouco eu te chamo aí. Pessoal, então vamos dar início, né? Eu já me apresentou para a turma. Eu vou acompanhar vocês agora até o final nessa disciplina de processo de trabalho em enfermagem, tá bom? Eu disponibilizei 2 aulas. A primeira é sobre bioética, e essa aula de hoje é a continuação de uma outra aula, né? Vai estar falando sobre técnicas de abordagem e comunicação. A primeira parte dela, a gente entrou ali falando sobre a comunicação do enfermeiro, da equipe de enfermagem com o paciente, diretamente com o paciente. Hoje a gente vai estar falando sobre a comunicação, mais voltada ali para a equipe de enfermagem, tá bom? Então vamos começar. Certinho. Desafios e estratégias para comunicação efetiva entre os profissionais de enfermagem. Pessoal, na nossa relação ali enquanto profissionais, né, colegas de serviço, nós temos algumas barreiras, nós temos facilidades em algumas coisas, porém nós temos algumas dificuldades também que a gente enfrenta aí nessa caminhada nossa enquanto profissionais de saúde.
a comunicação efetiva, o que é a comunicação efetiva? É uma comunicação que ela está sendo bem sucedida. Nós precisamos ter essa comunicação ali entre os profissionais para a gente prestar ali uma boa assistência. Então, vamos lá. Um dos desafios para garantir a segurança do paciente no ambiente hospitalar é enfatizar a comunicação efetiva, meta a ser atingida pela equipe interdisciplinar. O que é a equipe interdisciplinar? A equipe interdisciplinar, ela não vai ficar restrita ali só aos profissionais de enfermagem, tá bom? Ela vai abranger toda a equipe ali do campo de saúde, seja dentro de um hospital, ou de um PSF, ou de um home care. Eu vi que vocês falaram aí que a voz está falhando, continua falhando, como é que tá? Tá normal? Conseguindo me ouvir Aqui bem está ou tá normal. falhando ainda? Tá normal? Aqui está normal. Ah, sim, então beleza. Deixa eu só falar aqui, só um instante quanto a isso. Pessoal, se a voz começar a falhar, se for para todo mundo, coloca no chat, mas se não for para todo mundo, sai e entra de novo, que pode ser questão de internet, tá bom? Ou porque ouviu algum áudio ou atendeu alguma ligação. Então tá bom, pessoal, vamos voltar aqui. Essa equipe interdisciplinar vai abranger toda a equipe ali, tá? Que dentro de um hospital ou de um PSF que contato direto com esse paciente, prestando serviços a ele. Então, como também, né, devemos proporcionar um ambiente de trabalho harmonioso com a assistência livre de danos. Na aula de bioética, a gente abordou ali os 4 princípios da bioética, vai entrar essa assistência, e um desses princípios vai entrar essa assistência livre de danos. Isso é uma obrigação nossa, enquanto profissionais de saúde. Estudos mostram que a comunicação e o trabalho em equipe na saúde são determinantes na qualidade da assistência ao paciente. Pessoal, o Ministério da Saúde, a Anvisa, eles têm aí como meta, né, a comunicação efetiva dos profissionais de saúde. Nós temos o NSP, que é aí o nosso manual de proteção, né, de assistência ao paciente, seja ele hospitalizado ou não. E ali a gente vai ver um pouquinho discorrendo sobre as nossas obrigações, tá? Sobre aquilo que é o nosso dever, na nossa prestação de cuidados, como deve ser, que é justamente a gente ali, essa ciência que nós devemos prestar uma assistência ao paciente, onde não cometemos danos a ele. E a comunicação entre os profissionais de enfermagem, ela se torna de suma importância para que essa assistência prestada, esse cuidado prestado, não venha ali ter danos por conta de uma divergência de informação, ou por conta de informações, né, de uma comunicação que houve falha, não houve até, né? Então, segundo a Organização de Saúde, 1 em cada 10 pacientes no mundo é vítima de erros e eventos adversos relacionados à assistência aos pacientes que levaram a investigar e propor soluções para a prevenção de danos. Então, pessoal, isso é uma taxa consideravelmente, tá? É um pouco alta, 1 em cada 10 pacientes. São erros que são por conta da falta de comunicação que a equipe de enfermagem ou a equipe interdisciplinar, ela comete, porque a comunicação ela não está sendo efetiva. Independente do motivo que seja, né? Ela não está sendo ali precisa para ajudar aquele paciente. Então, essa comunicação efetiva, ela, no passar dos anos, ela tem sido, né, um desafio entre as instituições, que de fato precisa melhorar e efetiva, porque muitas das vezes
muitos estudos apontam que isso é um dos problemas que mais cometem erros ali na prestação de cuidados ao paciente. Então, pessoal, voltando aqui no primeiro slide, eu peguei uma imagem aí do livro da Alice no País das Maravilhas, onde fala assim: se você não sabe onde quer chegar, qualquer serve. E o que a gente pode tirar de lição dessa ali para gente? Porque se eu não sei aquilo que eu estou falando, se eu não sei aonde eu quero chegar, então eu não consigo caminhar. Da mesma forma, se o outro ele não compreende aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou tentando passar, eu também não vou chegar a lugar nenhum. Então, de fato, eu não vou ter comunicação efetiva, vou ter uma boa prestação de cuidados para o meu paciente. Eu posso ter ali um plano de cuidados para ele, toda uma implementação bacana, eu fiz toda aquela ideia para chegar ali no enfermeiro, conversar com ele, né? Juntamos ali o médico, o enfermeiro e os técnicos de enfermagem. Mas se ali eu não conseguir transmitir a minha mensagem, se eu ficar em dúvida sobre aquilo que eu falo, ou se quem me ouve não entende o que eu estou falando, aonde eu quero chegar, a gente não vai conseguir ganhar. Porque a gente trabalha com qual finalidade? A gente almeja ali a reabilitação do nosso paciente. Então, se a gente não sabe o meio ali de implementar, de como tratar, de como lidar, não adianta. Então, aí a gente entra naquela questão. A comunicação eficaz, ela é a comunicação eu falo, onde vai falar? Não. Isso não é uma comunicação eficaz, somente quando eu sei falar, somente quando eu sei sobre aquilo que eu estou falando. Porque se o outro ele não me entende, se o outro não consegue me ouvir por diversas maneiras, e aí entra muita questão também da hierarquia e a empatia. Se a gente não tiver isso ali na nossa equipe, o nosso trabalho ele é comprometido. A comunicação ela é a troca de informações e ela envolve o emissor, que vai transmitir a mensagem, e o receptor, que vai receber a mensagem que aquele está passando para ele. E ele vai decodificar uma determinada mensagem. Então, eu sou o emissor, eu codifico a mensagem, e ali eu tenho o canal de informação. O canal de informação pode ser de várias formas. Como falada na aula anterior, posso ter a comunicação verbal, que é através da fala ou a escrita, ou então ali a comunicação não verbal, que é o quê? Por gestos, expressões faciais, expressões corporais, e tudo isso são meios de comunicação onde o grupo ali de enfermagem, a equipe de saúde, ela deve estar atenta, ela deve estar ali prestando atenção para conseguir ali um trabalho bom, um trabalho onde tem unidade de fato, visando a reabilitação desse paciente. Porque esse canal, né, a gente tem um emissor, que ele vai codificar a mensagem e mandar por esse canal. Esse canal vai ser o caminho que essa mensagem vai passar, seja ali verbal ou não verbal. Chegando ali até o receptor, a gente vai ter o momento de decodificar a mensagem, que é o quê? Onde a gente vai entender essa mensagem. A gente vai ali pegar o que foi passado para a gente e haver uma interpretação. E aí onde a gente ter cuidados. Porque eu falei algo, mas o meu colega ele interpretou de outra forma. Porém, ele não me falou o que ele entendeu, eu só passei para ele, pronto, acabou. E aí ele vai ali e comete um erro, porque ele entendeu aquela mensagem, ele decodificou aquela mensagem de uma forma errada. E por conta disso, a gente está ali provocando um dano para o paciente, deixando de causar o bem a ele.
às vezes tirando a autonomia, porque a gente está tendo falhas na nossa comunicação enquanto profissionais. Vários fatores podem influenciar na comunicação em uma instituição de saúde. A complexidade do cuidado, o que seria isso? A complexidade do cuidado vai dar ali a demanda que a gente tem que prestar ali para aquele paciente. Um paciente que está ali com um risco maior, né? Correndo um risco maior. Então, a complexidade do cuidado dele vai ser maior. O enfermeiro vai fazer o planejamento de cuidado e ele vai precisar de uma assistência ali maior. Ele vai precisar de uma assistência onde a gente precisa estar ali sempre monitorando ele mais tempo, né? Nós temos aquele paciente onde ele está internado, ele está em observação, a complexidade ali do cuidado dele não é tão grande quanto de outro paciente. Por isso que a gente precisa tratar ali cada paciente no seu individual, porque cada paciente vai chegar para a gente com uma necessidade. Todos não vão apresentar a mesma necessidade, a mesma causa ali do problema. Cada um precisa ser tratado dentro da sua real necessidade, tá bom? A gente vai ter a diversidade na formação profissional. Quando a gente fala de equipe interdisciplinar, a gente abrange aí diversidade na formação profissional. Eu vou estar lidando aí com um médico, com um fisioterapeuta, com um nutricionista, com técnicos e auxiliares de enfermagem, com um enfermeiro e outros profissionais aí que estão participando do cuidado desse paciente. Não, eu tenho um paciente internado na UTI, ele é um paciente grave, ele precisa de acompanhamento com o fisioterapeuta, ele precisa de acompanhamento nutricionista, porque ele tem uma dieta ali restritiva, né? E precisa ser acompanhado corretamente. Eu tenho aí um médico que vem para ver a medicação. Se ele não estiver respondendo bem aquela medicação, o médico vai olhar para trocar. Então, o que é que precisa? Precisa ter, de fato, uma comunicação efetiva, principalmente quando a gente tem a diversidade na formação profissional, porque vão ser mais pessoas tratando aquele paciente. Vai ser um paciente onde vai ter, além do médico, o enfermeiro e o técnico de enfermagem, outros profissionais participando ali da reabilitação daquele paciente. E essa reabilitação, ela precisa ser livre de danos, tá? Principalmente danos intencionais, que é aí onde entra problemas ali para a instituição, né? E acaba caindo também sobre os profissionais envolvidos ali naquele cuidado, tá? A gente vai ter também o efeito da hierarquia, porque o que acontece? A gente tem uma hierarquia, porém a gente tem os profissionais que têm mais contato com aquele paciente. Porém, cada um tem um código de ética, cada um tem ali suas demandas que são obrigatórias, né? Igual um planejamento de enfermagem. O planejamento de enfermagem, que ali vai planejar todo o cuidado daquele paciente, ele é restrito ao enfermeiro. Mas aí o enfermeiro vai chegar e vai fazer aquilo sozinho, pronto, acabou? Aí o Vitor! Esse é o critério dele. Sim, ele pode fazer o quê? Ele pode chamar os seus técnicos e perguntar, gente, como o paciente está ali respondendo, como que está toda aquela situação, e em cima disso, de quem está tendo um cuidado maior, está ali acompanhando, faz o seu planejamento. E aí você vai estar tendo uma comunicação onde você vai poder tentar algo que vai ser melhor para o seu paciente. Você está tendo uma comunicação efetiva, tá? Outra coisa que afeta, que influencia demais aí, é a comunicação, né, dos profissionais envolvidos na prestação de
é o número inadequado de profissionais. Isso daí a gente vai entrar. Hoje, o nosso quadro atual vai estar extremamente voltado para essa questão. Número inadequado de profissionais. Hoje, a nossa demanda de cuidado ela está muito porque nós estamos tendo uma superlotação nos hospitais por conta do Covid, né? Porém, a gente está tendo poucos profissionais. Nós temos grande número de profissionais que estão sendo eliminados, profissionais que estão abandonando a profissão porque não conseguem mais lidar com o cenário atual, como também nós temos profissionais que estão entrando em esgotamento porque estão precisando fazer plantões aí totalmente além da carga que uma pessoa ela consegue. Então, o inadequado de profissionais, ele afeta diretamente a comunicação efetiva. Porque um profissional que está ali num plantão de 48 horas, 72 horas, ele está cansado, ele está esgotado, ele tem ali suas necessidades fisiológicas que muitas das vezes não está sendo atendida porque ele está lidando ali com o paciente há dias. Ele não dorme um sono que é para estabilizar ele, que é para repor suas energias, para ele acordar descansado e pronto para um dia de trabalho. Não, ele vai ali, tira um cochilo, porém ele não pode dormir a noite inteira porque ele está fazendo um plantão em cima do outro e ele precisa atender, ele precisa suprir aquela necessidade ali dos pacientes que estão no local. E isso a gente tira hoje do nosso cenário atual. E o que acontece? Eu tenho um profissional esgotado emocionalmente, fisicamente, e aí na troca de plantão, ele está doido para ir para casa, ele está muito cansado e acaba deixando informações importantes. Ou às vezes esquece de jogar no prontuário daquele paciente que a medicação na parte da manhã já foi feita, o que vai entrar não precisa fazer. Aí o que entra, como aquele profissional já saturado, está muito... Ele pensa assim, nossa, fulano não deve ter feito a medicação, ter esquecido, é muito paciente e tal, vou fazer. Aí vai aplica mais uma dose naquele paciente, podendo causar nele, porque já foi feita, porém por conta ali do cansaço, do esgotamento emocional e físico daquele profissional, e atendendo muita gente, ele não se ateve a pegar o prontuário daquele paciente e checar a medicação. Então, esse número adequado de profissionais, ele está muito ligado a uma falha aí na comunicação em profissionais, seja de enfermagem ou da equipe interdisciplinar, tá bom? Nós temos limitações inerentes ao desempenho humano, como fadiga, estresse, distrações e capacidade limitada de realizar tarefas múltiplas. Gente, temos muitas pessoas que conseguem aí se desdobrar em 3, mais uma hora ele vai apresentar uma fadiga, porque ele é um ser humano, mas nós temos também as pessoas que ela está ali, mas ela tem essa capacidade limitada de estar realizando várias tarefas múltiplas. Então, isso, várias tarefas ao mesmo tempo. Às vezes eu estou ali aplicando a medicação no paciente, em vez de eu terminar aquela medicação e ir no meu postinho de enfermagem para pegar o prontuário de outro, ir lá atender o que ele está fazendo, não, eu já saio de um para outro. Aí daquele dali eu já vou ali porque eu sou paciente, acabou, eu tenho que fechar, vai ter retorno de sangue, daqui a pouco perde a veia, eu vou lá. E aí eu vou deixar coisas pelo caminho que teriam uma necessidade maior de atendimento, porque eu vou fazendo assim, picado, que eu vou lembrando, eu vou fazendo ali, e acabo deixando passar alguma coisa importante. Às vezes eu deixo de relatar uma coisa importante no primeiro paciente que eu atendi, que eu apliquei a medicação, porque eu saí para vários outros pacientes. Então, tem algumas pessoas que não conseguem realizar tarefas múltiplas. E
Está errado? Não, cada um tem suas limitações. Nós, enquanto seres humanos, temos as nossas limitações. Eu tenho numa área, vocês podem ter em outra área. Porém, todos nós temos. E aí não é problema para ninguém. Então, aí precisa de uma comunicação efetiva, precisa ser passado certinho. Para quê? Para ele pedir um colega para estar ajudando ele, um colega para estar auxiliando. Só que aí ele vai falar assim, mudaram o plantão, eu não dou conta de trabalhar com fulano, eu não sei o que eu vou fazer mais agora. Aí a pessoa acha que vai se desdobrar 1001. E aí ele não dá conta de realizar muitas coisas ao mesmo tempo. Mas ele está o quê? Sobrecarregado, porque por problemas de empatia ou hierarquia, ele não consegue se relacionar com o outro. E isso é um problema dentro da equipe, que de fato não pode acontecer. A gente precisa separar essas coisas. Então, se ali a equipe está tendo algum problema para lidar, para trabalhar todo mundo junto, para isso que serve aqueles momentos onde ali o canal que é responsável pela equipe, ele vai chamar todos os ouvidos na prestação de cuidados daquele paciente para estar ali conversando, para estar ali orientando como ter a assistência prestada. Tá bom? Então, se eu não sei o que eu falo, se eu não sei o que eu faço, se o outro não me entende, a gente não consegue ter uma comunicação efetiva e a gente vai ter falha no tratamento da pessoa. Às vezes, até coisas gravíssimas para a gente, como consequência, por conta de uma coisa pequena que podia ser resolvida ali entre os profissionais envolvidos no cuidado de tal paciente, tá bom? Então, nas falhas de comunicação, a gente vai ter aí a informação que nunca foi transmitida. Aqui nós vimos os fatores que podem influenciar, né, negativamente em instituições de saúde. E dentro desses fatores aqui de influência direta, aí a gente vai pegar a informação que nunca foi transmitida por efeito da hierarquia, ou pela diversidade na formação do profissional, e o fato do fisioterapeuta achar que ele não deve falar ali com o médico, chamar o médico para conversar, ou relatar para o enfermeiro que aquele paciente apresentou atrofia muscular ali por conta do AVC que ele teve. Isso não pode acontecer, as informações precisam ser transmitidas, tá? A informação, às vezes, isso é uma segunda falha aí na comunicação, é quando que a informação ela é dada, mas o recebido foi de modo impreciso. O que seria isso? A falta de clareza naquela informação. A pessoa passa a informação do paciente, ela passou uma informação vaga. Dona Maria já tomou remédio, decide checar, checa aí para mim. Beleza, Dona Maria, nesse horário aqui, ela tem 4 medicações. Qual eu checar? Aí a pessoa vai lá e checa os 4. Já está errado, por quê? Se eu faço a medicação, eu preciso checar. Eu preciso evoluir o prontuário daquele paciente. Mas aí a gente tem um número inadequado de profissionais, a demanda está muito grande, os profissionais, a quantidade está muito pouca. Aí eu falo para o colega checar, mas eu não sei qual é a medicação. Houve ali uma falta de clareza, uma informação vaga. E aí você vai lá, checa a medicação que ele ainda não fez, que fica faltando, que ele esqueceu de pôr ali na bandejinha para levar para aplicar. E quando ele volta, pelo fato dele ter realizado múltiplas tarefas, ele não lembra daquela medicação. E aí a pessoa segue sem uma medicação que era precisa dela tomar. Então, tudo isso, todos esses exemplos, a gente vai vendo aí como a gente pode causar dano nos pacientes. Pela falta de comunicação entre a equipe.
Principalmente, pessoal, entre a equipe de enfermagem. Porque a equipe de enfermagem, ela tem ali o contato direto com o paciente. É praticamente a equipe que passa 20 horas com aquele paciente. O fisioterapeuta, o nutricionista, o médico, passa a quantidade de tempo que a equipe de enfermagem passa com o paciente. Então, principalmente, enquanto equipe de enfermagem, profissionais de enfermagem, precisamos estar atentos nessas questões, tá? Terceiro ponto aí de falha de comunicação é quando a informação ela é transmitida, porém ela nunca foi recebida. Eu ali com meu colega, eu estou na enfermaria no segundo andar e precisaram de mim lá no térreo do hospital. E aí eu peço um colega para avisar a enfermeira ou avisar o outro técnico que está ali com a gente. E por conta de alguns fatores aí, ele não se comunica com aquela pessoa. E aí aquela pessoa deixa de fazer algo ou conta com alguma coisa, né? Mas não sabe que a pessoa mudou ali de setor. Ela da enfermaria do segundo andar lá para o térreo. Então, isso é uma falha de comunicação também que precisa ser percebida. A gente precisa de sensibilidade. Como foi falada na aula passada, quando o paciente ele procura o sistema de saúde, principalmente instituições hospitalares, seja particular ou pública, aquele paciente ali, ele está dando algum problema. Ele está se sentindo bem, seja aí de natureza emocional, psicológica ou física, mas ele vai ali procurando ajuda. E quando a gente não tem uma comunicação efetiva entre o grupo profissional, como que a gente pode ajudar aquele paciente? O trabalho fica complicado. Às vezes o paciente ele é tratado, porém ele sai dali faltando alguns cuidados que passaram ali devidos. Às vezes ele apresentou um problema físico, porém aquele problema físico foi causado frente a um problema psicológico que aquele paciente apresenta. Ele chegou ali, foi tratado o físico dele. Demos alta para aquele paciente, mas e o psicológico daquele paciente? Houve um encaminhamento, houve uma boa comunicação para a continuação da assistência. Porque um dos princípios do SUS é justamente isso: equidade, a universalidade, e ali a gente está atendendo esses princípios do SUS, a gente sendo justo com aquele paciente. Então, a gente precisa prestar atenção nessas questões. Outra questão importante aí, onde acontece muita falha de comunicação, é que a passagem de plantão, ela precisa ser presencial. Porque a gente tem profissionais que falam assim, deu minha hora, eu estou indo embora. Porém, numa troca de plantão, isso não pode funcionar dessa forma. Você não pode ir lá bater seu ponto 7 horas e o colega não chegou. Se o seu colega está chegando atrasado, e ali ele não tem motivos para isso, né? Nada foi conversado, você tem que ali procurar saber, ou então levar para frente, para quem tem ali a responsabilidade disso, para estar sendo. Porém, você não pode passar um plantão se não for de presencial, você fazendo a troca com o seu colega de turno. Entendeu? Por quê? E se seu colega faltar, a equipe vai ficar desfalcada porque você foi embora? A gente não pode. Isso é uma obrigação nossa enquanto profissionais de saúde. Meu plantão de net, ok. Mas eu preciso passar o plantão ali de forma presencial. Eu preciso ver que aquele colega entrou e ele precisa ver que eu estou saindo, mas ele entrar, tá bom? Outra falha também que acontece aí é porque deve-se discutir os casos de continuação de plano de ação, que é como você vai
continuar cuidando daquele paciente, quais ações vão aplicar para tentar melhorar aquele paciente. Tal tratamento não funcionou, o enfermeiro e o médico. Porém, não foi passado nada para o fisioterapeuta e nem para o nutricionista. E também o prontuário dele, as informações ali, elas estão imprecisas, elas estão vagas. E aí acontece uma falha no tratamento por conta de não sentarem, não discutirem ali a continuação do cuidado daquele paciente, tá? Outra coisa que hoje até é lei, né? Que tudo que nós damos de receita, de exames para o paciente deve ser legível. Quando não é legível, o paciente ele está ali no seu direito de chegar e pedir para o médico ou enfermeiro, seja lá quem for, transferir novamente aquela solicitação ou receita, porque precisa ser legível. Da mesma forma, no prontuário do paciente também deve ser legível. Muito cuidado é afetado conta de registros em prontuários. A letra ali do colega não é legível, onde tem abreviações de palavras que ele entende, porém eu não entendo, porque eu não uso a abreviação da mesma forma que ele. Então, isso são coisas que não podem acontecer, tá bom? Então, aí, para a gente concluir, pessoal, por se ter uma assistência de enfermagem envolvida com a arte e a ciência, nós temos aí a famosa frase nossa, que a enfermagem é a arte de cuidar, né? E essa assistência de enfermagem ela vai se apresentar de várias formas, podendo ser interativas ou não. E por existir vários elementos envolvidos na comunicação, como já foi falado, nós temos dois tipos de comunicação, verbal e não verbal. Nós temos comunicação onde nós nos expressamos por meios ali de gestos, né? Eu vi a mensagem chegando aqui sobre a questão dos prontuários eletrônicos, né? Sim, hoje nós temos os prontuários eletrônicos e esses prontuários eletrônicos, um dos motivos para ele ser aderido é justamente essa questão, ali é legível. Porém, não são todas as instituições que utilizam o prontuário eletrônico. Onde mesmo eu trabalho, não se usa o prontuário eletrônico, a gente usa o prontuário ali, o papel impresso, onde a gente evolui aquele paciente à mão. O prontuário eletrônico, ele é muito comum em hospitais de grande porte, tipo um CESDF, o Hospital da Criança, o Hospital do Coração em Brasília, municípios menores, todos aderem a essa questão do prontuário eletrônico. Então, por isso que ainda há essa alerta na questão da letra ser legível, né? E eu sei que tudo que a gente entrega para o paciente, seja receita ou solicitação de exame, precisa ser com letra legível para que ele entenda e para quem recebe aquilo dali também entenda, porque isso é um meio de comunicação. Para um ali achar, isso aqui é tal remédio, mas aí eu interpretei daquela forma, aí eu libero uma medicação errada para o paciente. Isso é um erro gravíssimo, entendeu? Então, a gente ainda com essas questões, tá bom? Nós temos prontuários eletrônicos e são maravilhosos, porque como são imprimidos, né, fica muito mais fácil, né? Ali a letra tá bonitinha, é legível, porém a gente ainda lida assim com prontuário papel, tá? Onde a gente evolui aquele paciente ali à mão. E aí, por ser um meio de comunicação entre a equipe, a gente precisa estar se atentando para isso. Foi até bom falar nessa questão de prontuário eletrônico, um ponto bem bacana, porque
nós, às vezes, municípios pequenos, né? Arinos, Urucuia e outros aí, muitas das vezes a gente tem paciente que faz tratamento fora, né? Tipo, num CF, um hospital de criança, e lá eles têm o prontuário eletrônico. E falta bastante para a gente, porque quando esse paciente retorna aqui para a gente, o médico, ele é de outra região, né? Às vezes a gente não tem esse contato direto com aquele médico ali, e pelo fato de vir para a gente aqui, que faz acompanhamento do paciente, por ele morar no nosso município de atuação, aí ele faz acompanhamento aqui, e quando é um acompanhamento específico, ele faz fora. Então, essa comunicação, ela se torna importante. O prontuário eletrônico, ele ajuda bastante. Porém, ele ainda não é aderido em todos os lugares, tá? Não todas as instituições que usam ele. Então, gente, para a gente finalizar aí a nossa aula, a comunicação, ela vai ali envolver vários elementos, tá? E são elementos que vão permear a interação entre as pessoas. Justamente essa questão aí de usuário legível, né? Eu estou tratando lá em Brasília, o médico manda alguma coisa para o meu médico da onde eu moro ali. E aí a letra não é legível, já complica aí o tratamento do paciente. E a comunicação deixa de ser efetiva. E aí também a gente tem a necessidade de ter uma comunicação dinâmica, encontrar meios aí da gente estar sempre em constância, né? Uma comunicação contínua. Teve mudança? Vamos comunicar. Nós precisamos relatar. Ou seja, é preciso adotar a comunicação como um processo. Quando a gente criar a ciência que a comunicação, ela faz parte de um processo de cuidado, um processo de acompanhamento, e é algo que é para proteção do meu paciente, nós vamos começar a melhorar de fato essa comunicação, porque não se trata da gente, não se trata ali de opções pessoais, onde quando o outro ele não me leva a sério, eu vou começar a fazer coisas contrárias porque eu não concordo com ele. Mas isso vai afetar só ele? Não, vai afetar o meu trabalho também e principalmente o meu paciente. E aí eu estou indo contra o que o SUS ali apregoa sobre a questão ali de um cuidado humanizado. Os acontecimentos e ações, eles são algo dinâmico e em evolução. Nós que trabalhamos na área da saúde temos que ter noção e consciência que o nosso meio está ali em constante evolução. Hoje vai ser trabalhado de uma forma. Antigamente a gente tinha um prontuário só ali manual, né, escrito. Hoje nós evoluímos, nós temos aí o prontuário eletrônico. Com qual finalidade? De melhorar a comunicação, de ser ali que está envolvido para a proteção do meu paciente, né? Porque é algo legível, então vai evitar erros no tratamento dele. Então a gente tem que ter essa consciência. A gente pegar aquilo dali que a gente vive naquele momento, aquilo dali não vai ser para a vida toda. Em algum momento ele pode mudar. E a gente precisa estar aberto a isso. É igual essa questão do prontuário eletrônico, que profissionais mais falam assim, nossa, eu não gosto do prontuário eletrônico. Igual eu vi a mensagem ali falando que tem muitos que não usam porque acham complicado de mexer, né? Então, a gente vai entrar nessa questão da evolução e mudança de forma contínua. A área da saúde, ela é uma área que vive em constante evolução, em constante mudança. E nós, enquanto profissionais de saúde, devemos estar abertos a essa mudança e buscar ali sempre melhorar o nosso atendimento, as formas de atendimento, porque nós precisamos sempre beneficiar o nosso paciente. O nosso paciente é o ponto principal de todo o processo do cuidar, de todo o processo de comunicação. E aí, essas mudanças de forma contínua,
de modo que é algo que não vai ter um começo e um fim, uma sequência fixa de eventos. Na comunicação, a gente nunca tem uma sequência fixa de eventos. A gente vai estar sempre sujeito a mudanças. Não sendo algo parado, e sim algo móvel. Nós temos que estar sempre caminhando aí para frente. Não deu certo esse método aqui de tratamento, vamos reunir a equipe. Nós, enquanto técnicos, podemos e temos obrigação por conta aí da proteção ao paciente, de chegar no enfermeiro, o paciente não está tendo boa aceitação com essa medicação. Ele está apresentando isso, está apresentando aquilo. Eu relatei no prontuário dele, tá bom? Porque a coisinha já vai estar lá, se precisar conversar com um familiar, alguma coisa, porque talvez isso daqui seja revisto. Não está tendo boa aceitação, então eu estou passando essa informação e vamos ver aí qual vai ser a mensagem que eu vou receber, porque ela precisa ser uma mensagem positiva, para o nosso cuidado ser efetivo. E aí, esse algo móvel, essa sequência móvel aí de cuidados vinculados à comunicação, cada um tem uma influência e o outro vai influenciar de alguma forma. Eu falei do paciente que ele não está tendo boa aceitação, eu não vi troca de nada, não vi a equipe reunindo para falar nada nele. Eu vou lá novamente e vou falar sobre essa questão. Olha, hoje o paciente apresentou aí algumas petequias no corpo e foi após a medicação. Então, talvez realmente está tendo boa aceitação, ter revisto essa questão aqui para ele não piorar ou não atingir coisa. Então, a gente tem essa autonomia, a gente tem essa responsabilidade enquanto profissionais de se atentando para isso. Então, pessoal, quando a gente fala de comunicação, a gente está aqui finalizando a nossa aula, onde a gente fala sobre técnicas de abordagem e comunicação. E para a gente ter uma comunicação efetiva, a gente precisa de se atentar para essas falhas de comunicação para nós estarmos melhorando. Tudo que a gente faz ali dentro da área da saúde, a gente precisa estar voltado aí como o paciente como centro daquele processo, para a gente de fato estar beneficiando ele. E aí a gente entra de novo na nossa aula de bioética, né? A gente está respeitando os 4 princípios da bioética, que é o quê? A beneficência, a autonomia daquele paciente, a justiça, onde eu trato o paciente naquela real necessidade, e a não maleficência, onde eu tenho uma comunicação efetiva e eu não causo danos a ele, tá bom? Essa daí é a nossa aula de hoje, finalizando a nossa aula sobre comunicação e técnicas de abordagem. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisinha eu estou à disposição de vocês. Vocês podem me perguntar. Alguém tem alguma dúvida ou alguma pergunta? Que bom! Que bom que vocês gostaram. Eu fico muito feliz e eu vou estar acompanhando vocês até o final dessa disciplina. E como eu já coloquei nas aulas anteriores, porém foram gravadas, não tive esse contato aqui com eles. Não é presencial, mas nos aproxima mais um pouco, né? Mas o que vocês precisarem, tá? Eu estou à disposição. Se vocês não conseguirem contato comigo, pode estar em contato com a Josélia, para ela estar me passando, tá bom? E qualquer coisinha a gente está aí. O que eu puder ajudar a turma, eu estou à disposição, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Foi tudo bem explicadinho? Todo mundo entendeu a aula? Débora,
Só Oi. avisá-los que amanhã tem atividade na plataforma para ser realizada até sábado, ok, pessoal? A respeito dessas aulas, a aula também vai estar na plataforma. Qualquer dúvida, vocês podem recorrer às aulas, tá bom? Foi um Então, prazer combinado. ter você, viu? Parabéns, Débora. Foi Ah, excelente a sua explicação, muito clara. Gostei muito, viu? Igualmente, também está sendo um prazer estar aí compartilhando com vocês essas coisinhas e aprendendo cada também, né? Porque quando a gente está nessa dinâmica, mesmo a Vou gente mandar estando ali sim, viu, explicando, a Gil? Vou gente colocar agora para aprende. vocês. Então Não, tá então bom, tá bom. pessoal. Boa noite, viu? Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Bom descanso aí a todos. Ah, Débora, vamos deixar marcado para segunda, pode ser? Segunda-feira. Segunda-feira, pessoal, todas as segundas, tá bom? As aulas da Débora. E provavelmente na próxima semana, na quarta-feira, seja a professora Aline Priscila estará de volta, viu? Josélia, você falou do exercício. O exercício que eu disponibilizei vai ser sobre a aula anterior, que é bioética, tá bom? Sim. Eu vou estar passando, até o final dessa semana, eu vou estar disponibilizando o exercício dessa aula. Tá bom? Ok. Beleza, então. Pessoal, boa noite a todos. Bom descanso e até segunda-feira. Segunda-feira a gente está aí de novo.